Boa tarde ou boa noite a todos, né, dependendo da localidade em que se encontram. Sejam bem-vindos à nossa webinar de hoje. É importante lembrar que essa webinar está sendo gravada e depois será disponibilizado o link para os participantes. Meu nome é André Milhomem, sou integrante do projeto de extensão universitária Webinar, Interação e Aprendizagem Online, que tem como coordenador o Ivo, que está aqui conosco essa noite. Esse projeto é vinculado ao campus de Nova Chavantina e autorizado pela reitoria da Universidade do Estado do Mato Grosso. O projeto WebMat tem como objetivo criar um espaço digital de ensino-aprendizagem, capacitação técnico-administrativas e assuntos de utilidade pública com as quais a universidade dialoga. A equipe que integra esse projeto é multidisciplinar, composta pelos segmentos estudantis, profissionais técnicos administrativos e docentes da UNEMAT, além de convidados externos da Universidade Federal de Santa Catarina e da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Neste momento, estaremos promovendo aí o segundo ciclo webinar, com o tema Possibilidades Formativas e Técnicas e Tecnologias em Tempos de Mudança, que acontece de 28 de setembro a 2 de outubro. Em nome da equipe do projeto WebMat, agradeço a cada um de vocês que se inscreveram no nosso webinar. Antes de iniciar o nosso webinar, pedimos que sigam as ações do nosso projeto no Instagram. Lá postaremos os resultados do nosso projeto, assim como os próximos ciclos webinar que faremos. Somos parceiros do projeto de extensão Rede Solidária de Luta e Prevenção à Covid-19, coordenado pela professora Renata Brasileiro, da UNEMAT de Nova Chavantina. O projeto Rede Solidária atende com cestas básicas famílias em vulnerabilidades socioeconômicas. Em nosso site vocês encontrarão mais informações de como fazer doação, que pode ser através de alimentos não perecíveis e ou transferências bancárias, né? E também, caso queiram, solicitamos que mantenham o microfone e vídeo desligados durante a explanação do ministrante. Nesse primeiro momento, vamos apenas ouvi-lo, né, o que ele planejou para nós, e no segundo momento, abriremos espaço para conversarmos. Se desejarem, podem ir já postando suas dúvidas no chat que irei anotando. Aos que estiverem utilizando o celular, pedimos que usem na posição paisagem, celular deitado, para melhor visualização da apresentação. Informamos que as apresentações e arquivos dessa webinar serão disponibilizados em nosso site. Então, caso queira, não precisa anotar nada, que a gente vai disponibilizar toda a apresentação lá no site nosso. Depois o Ivo vai estar postando aí o link do site no chat. Após a PROEC confeccionar e liberar os certificados, estes também ficarão disponíveis em nosso site para download. Pedimos para que não se esqueçam de preencher a lista de presença para efeito de certificação. Disponibilizaremos no chat, logo mais ao final da webinar, o link com a lista de presença, tá? Basta preencher uma única vez. Agora, convidamos para conduzir ao webinar Ensino Híbrido e Curadoria de Conteúdo Educacional, ele, Antônio Carlos Pereira dos Santos Júnior, mais conhecido como Lincoln. Vou falar um pouquinho sobre o Lincoln. O Lincoln, ele é graduado em Computação pela Universidade do Estado do Mato Grosso em 2008, especialista em Planejamento Educacional e Docência do Ensino Superior 2010, especialista em Tecnologias da Informação e Comunicação em 2016, especialista em Formação em Educação à Distância em 2017, especializando em Metodologias Ativas, Docência e Inovação na Aprendizagem, e é mestre em Ciências Ambientais na linha de pesquisa Análise Espacial e Sistemas de Informação Geográfica pela Universidade de Taubaté em 2017. Possui certificação Google Educador nível 1, é embaixador de recursos educacionais abertos pela CAPES, representando a Universidade do Estado do Mato Grosso. Atualmente é professor efetivo de Informática Educativa da SEDUC de Mato Grosso, cedido para a Diretoria de Gestão de Educação à Distância, DEAD, né, da Universidade do Estado do Mato Grosso, e também é professor na Educação Superior, na FAPAM. É coordenador do curso de Bacharelado de Sistema de Informação, UAB UNEMAT. Esse é um pouquinho do Lincoln, né, para a gente conhecer um pouquinho sobre o nosso palestrante. Lincoln, obrigado pelo aceito, por estar aqui conosco essa noite. É com você, meu amigo. Ok, muito obrigado pelo convite, para estar contribuindo para o evento. Boa noite para vocês, para nós aqui ainda uma boa tarde, em plenas 5 horas da tarde, de 39 graus. Então,
Eu vou compartilhar aqui a apresentação para a gente dar início. Bom, acho que já está aparecendo para vocês aí. Sim. Ok. Então, o tema que nós vamos estar abordando hoje sobre ensino híbrido e curadoria de conteúdo educacional. Inicialmente, é bom a gente apenas deixar claro, digamos assim, na perspectiva do contexto educacional que a gente está passando, algumas diferenças que nós temos do nosso contexto educacional, né? Nós estamos envolvidos, digamos assim, nestes diversos tipos de contextos educacionais, né? O presencial, a educação à distância, o agora ensino remoto emergencial, o semipresencial e o ensino híbrido, né? Que é a proposta que a gente vai abordar com a maior incidência aqui neste webinar. Porém, é importante a gente compreender as características e o potencial de um e de outro. Por quê? Porque o ensino híbrido, ele trata efetivamente de uma mistura, né, dessas duas possibilidades que nós temos. Então, quando a gente fala da característica da educação presencial, são fatores marcantes, o espaço físico definido, a oferta em uma abrangência menor, né, ou seja, justamente por essa questão do espaço físico, a presença do professor e do aluno ali exige um quantitativo menor, a baixa frequência como possibilidade de reprovação, ou seja, se o aluno faltar, ele corre o risco de reprovar por falta, né? Temos também um problema, principalmente para alguns estudantes e alguns também de instituições privadas, quanto aos custos financeiros, como a questão do deslocamento, alguns têm que se deslocar de ônibus para ir para a faculdade, para a universidade, a questão da mensalidade, a própria alimentação, ou aqueles que residem no local distante da sua família para poder estar fazendo o curso, né? Horários e cronogramas rígidos, a presença no espaço e no tempo do professor e do aluno, o professor determina o ritmo da aula, permite improvisação, dinâmica, novos temas, ou seja, o professor, como ele está ali nesse processo de determinar o ritmo das aulas e também do conteúdo, ele pode, em um momento, em cima da hora, preparar um material, um conteúdo que estava fora daquilo que ele tinha planejado do início do semestre. Permite digressões, ou seja, permite que você faça atividades do tipo de visitas técnicas, participação de eventos presenciais, né, aulas campus, uso de tecnologias de informação e comunicação e também das tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, ele também permite essas possibilidades e pode contribuir para a heteronomia. O que significa heteronomia? Essa é uma característica muito presente em alguns alunos do presencial, que é a falta de autonomia, né? A falta de autonomia é aquele aluno que ele vai ficar dependendo do colega de sala, do grupo do WhatsApp ou até do professor para falar, ó, tal dia tem um trabalho para enviar, tal dia nós temos uma prova para fazer. Então, é aquele aluno que precisa ser lembrado constantemente sobre as suas ações, o que ele deveria fazer dentro da disciplina, do curso, né? Então, a educação presencial, ela pode também, de certa forma, contribuir um pouquinho para essa heteronomia, né? E sem contar aquelas situações, né? Coloca meu nome aí no trabalho, né? Deixa eu fazer com você e depois acaba que só leva o nome, né? E a nota. Não ajudou muito pouco para fazer o trabalho. Analisando sobre a característica da educação à distância, né? Então, é preferível, sempre que a gente usa a terminologia educação à distância e não ensino à distância, né? Porque quando a gente fala de ensino, ela está referenciando somente ao processo formativo de ensinar. E quando nós falamos educação, ela já engloba todos os personagens que fazem parte deste contexto, como o ensino, o professor, o aluno, o tutor, a equipe tecnológica envolvida por tudo o aspecto de organização e etc, né?
Então, a educação à distância ela é caracterizada pelo espaço virtual definido, né? Então, não é o espaço físico, é o espaço virtual. Ela possibilita a oferta em uma abrangência maior, né? Ou seja, o número de cidades, de polos e de alunos. Essa é uma característica também da educação à distância. Não reprova por frequência, mas pode existir o isolado virtual. O que significa isso? Nós temos aqueles alunos que estão dentro do ambiente virtual, faz as suas atividades, faz a leitura do que é previsto, mas não interage com o professor, não interage nos fóruns de discussão, né? Não comenta as postagens dos colegas. A gente chama esse processo de isolado virtual, né? Ele está realizando as suas ações ali, mas cumprindo somente com o que é o necessário. Então, esse isolado virtual acaba existindo também no ambiente virtual. Nós temos também os custos mais baixos, o deslocamento é esporádico, dependendo do curso, né? Se for cursos especificamente de graduação, em alguns momentos presenciais são exigidos, né? E agora cursos formativos, cursos de aperfeiçoamentos, nem tem a necessidade de fazer atividades presenciais. Tem a flexibilidade de horário para as ações e cursos que não têm momentos síncronos, né, ou seja, os momentos ao vivo. Então, tem essa flexibilidade da plataforma, está lá o ambiente virtual 24 horas por dia. Ele tem essa flexibilidade de horário para realizar suas atividades, assistir às videoaulas. O professor e os alunos em espaço e tempo distinto. O aluno é que vai determinar o ritmo da sua aula, né? Até porque no contexto da educação à distância, o professor ele tem que ter todo um planejamento prévio, né? Quem tem experiência de trabalhar na educação à distância sabe que tudo você precisa planejar antecipadamente para quando o aluno iniciar, já está lá tudo pronto, ele tendo a noção clara do que ele precisa fazer, como, quando ele vai fazer, e o professor vai fazendo um acompanhamento, né? Então, é o aluno que vai determinar o ritmo. O professor produz tudo no começo e o aluno que vai determinar esse ritmo e o processo da sua aprendizagem. O ambiente virtual hoje também disponibiliza diversos tipos de recursos virtuais, como as próprias bibliotecas, repositórios, museus, multimídias. Hoje está também no auge os laboratórios virtuais, né? Também permite, e até uma exigência, né, a utilização de tecnologias digitais de informação e de comunicação para acessar o próprio ambiente virtual. Algumas atividades você pode realizar produzindo vídeo, produzindo algum tipo de material, que contribui para a autonomia, né, essa é uma característica da educação à distância, por isso que alguns não se adequam ao perfil, né, da educação à distância. Nós estamos passando por esse momento no contexto do ensino remoto na Unemat, eu consegui receber de colegas professores vários relatos, né, dos alunos que acharam que era uma coisa simples, que era tranquilo, que se matriculou no máximo de disciplinas que conseguia e acabou não conseguindo realizar tudo aquilo que eles achavam que conseguiriam, né? Então, a educação à distância, ela exige essa autonomia e esse autocontrole, esse planejamento muito bem organizado por parte do aluno. E isso, se a gente levar para o mercado de trabalho, é muito importante, né? Então, para um aluno que já consegue fazer esse processo na sua vida acadêmica, no mundo profissional, ele não vai ter tanta dificuldade também. E outra característica também muito importante da educação à distância quanto à possibilidade da flexibilidade quanto à Lei 13.796, de 2019, que é sobre a guarda religiosa, né? Os alunos, os acadêmicos que não podem assistir às aulas durante o período de guarda religiosa, então a educação à distância, ela flexibiliza por esse ponto também. Então, se ele não pode estar presencialmente no mundo virtual, ele pode adequar o seu horário na qual ele tem essa possibilidade para fazer suas ações, suas atividades. E aqui nós entramos na onda do momento, né, que a pandemia provocou, né? Então, o ensino remoto emergencial é uma mudança temporária da entrega das instruções para um modo de entrega alternativo devido às circunstâncias da crise, né?
Então, envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para instrução ou educação que, de outra forma, seriam ministradas presencialmente ou com recursos combinados ou híbridos. Então, essa é uma característica do ensino remoto emergencial. Ele está sendo desenvolvido neste momento em um caráter específico, né, devido à impossibilidade de estarem presencialmente juntos ali, mas ele segue com o mesmo princípio de horários, né, do professor, do aluno, como se tivesse na sala de aula, mas mediados por tecnologia digital, pela internet e algum tipo de ferramenta, algum tipo de recurso, né? Então, não é a mesma coisa, claro, né? Você tenha diversas situações, tanto da sua casa como a versão do professor, quanto do lado do aluno, que pode vir a atrapalhar, né, essa questão das aulas, mas, por outro lado, é o que a gente tem para o momento e é melhor do que nada, né? Então, é melhor ter algo que é emergencial do que nenhum tipo de processo educacional, né? Então, assim que tudo se resolver, se tranquilizar, volta ao contexto normal do ensino presencial. Então, o ensino remoto é somente para atender esse momento de crise, ok? Aí surge o semipresencial, né? O contexto do semipresencial é a fusão entre o ensino presencial e a educação à distância. E, por incrível que pareça, isso não é algo recente, né? Isso já foi iniciado através da portaria MEC 4059 de 2004, né? Que autorizou que as instituições de ensino superior pudessem oferecer até 20% das suas disciplinas ou carga horária do curso neste modelo semipresencial. Ou seja, o aluno tinha que cumprir 80% da sua carga horária presencial, os outros 20%, conforme o critério da instituição, poderia ser na modalidade à distância, né? Então, isso não é algo novo quando a gente analisa sobre o critério do semipresencial. Agora, o que vem a ser o ensino híbrido, né? Aqui já é um pouquinho mais diferente, né? A metodologia híbrida, ela se torna uma vertente da modalidade semipresencial, né? Então, o ensino híbrido, ele vai ter a origem do inglês blended learning e tem como prioridade estimular de forma ativa e personalizada a aprendizagem dos estudantes. Então, ela mescla esses momentos presenciais, onde adota metodologias ativas, seja metodologias baseadas em projetos, em times, em problemas, em casos, simulações, né? Diversos tipos de metodologias ativas que nós temos na atualidade, e também mescla outros momentos virtuais, mediados pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, como os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Então, o ambiente virtual, ele é apenas uma das ferramentas. Nós temos instituições de ensino que têm material próprio, tem um portal de ensino, tem aplicativos, tem materiais de realidade virtual aumentada, né, tem recursos interativos no próprio livro impresso, né, com QR Code, que o aluno pode interagir ali com o seu smartphone, seu tablet. Então, o ensino híbrido, ele se torna uma dessas vertentes do ensino semipresencial, mas mesclado, além da característica presencial com a distância, as metodologias ativas. E existe, além da categoria de ensino híbrido, os diversos tipos de ensino híbrido também, né? Nós podemos caracterizar o ensino híbrido como o presencial com atividades externas presenciais, ou seja, é aquele na qual o acadêmico ele vai até a instituição, o seu polo, fazer algum tipo de atividade presencial, né? Por exemplo, uma prática laboratorial, uma atividade prática, né? Algum tipo de apresentação também pode existir. Existe o presencial com atividades online, ou seja, o inverso, ele é presencial e vai para o mundo online fazer as suas atividades. Esse é o contexto, digamos, mais comum que a gente está tendo, porque o presencial ele acaba sendo superior ainda pelo quantitativo, em alguns casos, né? Nós temos o online síncrono e assíncrono, ou seja,
é aquele online que pode ser ao vivo e que pode ser não ao vivo, né? Então, você pode estar neste momento aqui que a gente está, que é ao vivo, assistindo essa palestra, e, posteriormente, eu posso estar em outro horário assistindo a gravação. Temos também o online de metaverso, que é utilizando a própria internet e também recursos de realidade virtual e realidade aumentada, né? Hoje, nós estamos aí com as chamadas EdTechs, né, que são essas pequenas empresas, né, as startups, que estão trabalhando em cima da revolução da educação 4.0, utilizando esses recursos de tecnologia mais avançadas e proporcionando esse processo de aprendizagem mais dinâmico, mais interativo, né, que é chamado de metaverso. E, no contexto do Brasil, que tem ganhado uma popularidade de forma mais recente, nós temos o chamado Lifelong Learning, né, que seria uma tradução aí de aprendizagem ao longo da vida, ou uma aprendizagem contínua, né? Então, é uma característica relacionada a essa proposta de ensino híbrido, mas ela não precisa necessariamente estar vinculada a uma instituição educacional, simplesmente é aquela pessoa que, de forma independente, ela quer aprender alguma coisa, quer dar continuidade aos seus estudos, e ela faz isso devido à facilidade que a gente tem de encontrar cursos, materiais, informações no mundo virtual, no mundo da internet. Então, é uma outra proposta que a gente tem de ensino híbrido, chamado de Lifelong Learning também. Dentro dessas características que a gente viu, nós podemos separar também os modelos de ensino híbrido de acordo com duas subcategorias, né? Os modelos chamados sustentados e os modelos disruptivos. Digamos que, se uma instituição de ensino, independente de qual seja o nível, fundamental, médio, superior, gostaria de implantar um processo de ensino híbrido, a recomendação é que ela comece pelos modelos sustentados, que são os menos invasivos, digamos assim, né? É aquele que não vai afetar de uma forma tão evidente esse processo, dando algum tipo de desgaste, né? Então, eu vou apresentar rapidamente aqui esse modelo sustentados e falar um pouquinho do disruptivo, né? O que é esse primeiro modelo sustentado? É a rotação por estação. É um modelo, digamos assim, mais simples, onde os estudantes que vão rotacionar através das estações em um horário fixo, na qual, pelo menos uma dessas estações é um processo de aprendizagem online, né? Então, ele vai ter o contexto da sala de aula, ele vai ter o contexto do laboratório, de aulas práticas, digamos assim, um laboratório de física, de química, e depois ele vai ter um momento online, né, no laboratório de informática, para poder fazer essas atividades, algum tipo de material complementar que pode ser disponibilizado pelo professor. E aí, esse processo, ele pode acontecer de acordo com o que a instituição adotar como padrão, né? Ele pode ser diário, né, ou ele pode ser semanal, né, 2 dias de aula em sala, com um online. Às vezes esse online pode ser feito de casa também, dependendo do nível de instrução. Então, vai de acordo com o tipo de adaptação da instituição. Nós temos um laboratório rotacional, né? Aqui no caso, a rotação por estação permite que os estudantes rotacionem através das estações em um horário fixo. Agora, nesse caso aqui, o laboratório de informática, ele vai ter um horário fixo entre os professores e os profissionais e permite que nas escolas façam uso desses laboratórios. Então, aqui vai ser o processo de rotação dentro do ambiente, né? Os professores ficam fixos dentro do laboratório e os alunos que vão rotacionar de acordo com o conteúdo. Então, aqui já é uma outra forma de se trabalhar. Você pode ter um profissional fixo, exclusivo dentro daquele laboratório e ali fazer com que o processo de ensino seja um pouco mais dinâmico do que o tradicional que a gente está acostumado, né? Aí nós temos a rotação individual.
permite que os alunos rotacionem através das estações em horários individuais, definidos por um software, um algoritmo de software. Ou seja, aqui existe provavelmente aí uma plataforma na qual ela vai analisar o contexto de aprendizagem do aluno e indicar para ele qual que é o tipo de intervenção, qual que é o tipo de laboratório mais indicado para ele fazer uma aula de reforço, né, para ele poder ter uma compreensão mais complementar de um determinado assunto que ele precise, né? Então, aqui já está relacionado não só à rotação do laboratório, mas também com algum tipo de software complementar que vai favorecer esse processo de orientação para o aluno. E aqui o mais conhecido, né? Eu acho que é uma das propostas de ensino híbrido mais difundida, que é a sala de aula invertida, né? A sala de aula invertida é onde inverte a relação tradicional de tempo de aula e o dever de casa, né? Ou seja, os alunos, o professor disponibiliza o conteúdo para os alunos estudarem em casa, fazer as leituras, né? E vão à escola, e vão ao laboratório, ao momento presencial, somente para as aulas práticas, para execução de projetos, para apresentações, ou seja, toda aquela parte mais de fundamentação, de conceito, de teoria, o aluno já começa a fazer de casa, né? O professor disponibiliza o conteúdo para ele antecipadamente. E aí o aluno vai para a sala somente para fazer o processo de prática. Para quem trabalha com educação superior, e principalmente com o público que trabalha, fazer esse tipo de processo de sala de aula invertida é muito complicado, né? Eu tenho essa experiência e, às vezes, o professor até se frustra porque não dá certo, né? A gente tem que tentar mediar determinadas situações, trabalhar com um prazo maior, por exemplo, se você tem as 4 aulas presenciais, deixar pelo menos uma meia hora ali para o aluno fazer uma leitura rápida, para depois você dar início àquela proposta de atividade prática que você tinha planejado, né? Então, é uma outra dificuldade. Agora aqui a gente entra nos modelos disruptivos, né? Nós temos o Flex, que permite que os estudantes se movam em horários fluidos entre as atividades de aprendizagem de acordo com as necessidades, e a aprendizagem online é a espinha dorsal da aprendizagem do estudante neste modelo, né? Então, os professores fornecem apoio, instrução, uma base flexível, conforme a necessidade, enquanto os estudantes trabalham através do currículo e do conteúdo do curso. E esse modelo pode dar aos estudantes um alto grau de controle sobre sua aprendizagem. Então, aqui já está fortemente influenciado sobre a característica da autonomia do aluno também, mesmo nesse contexto do ensino híbrido, né? Aí nós temos o modelo à la carte, né? O modelo à la carte permite que os estudantes façam um curso online, com um professor também online, além de outros cursos presenciais que muitas vezes proporcionam aos seus estudantes mais flexibilidade sobre seus horários. Então, os cursos à la carte pode ser uma ótima opção quando as escolas não podem oferecer oportunidades de aprendizagem específicas, como uma colocação avançada ou cursos eletivos, tornando este modelo mais populares em escolas secundárias híbridas. Então, digamos que nós temos uma instituição de ensino fundamental, ensino médio, e ela tem ali uma perspectiva de trabalhar uma temática um pouquinho mais avançada sobre determinado conteúdo, e a escola, ela não tem essa possibilidade do custo de adquirir tal ferramenta, tal recurso, então a instituição ou o modelo educacional que ela segue disponibiliza uma plataforma online para esses cursos, o aluno ali, então, poder optar, né, por quais tipos de material ele quer consultar, qual tipo de curso ele quer complementar o seu processo formativo, né. É similar ao que a gente conhece aí no Netflix, né, quando a gente acessa ali uma série, um filme, e depois ele já começa com seu algoritmo de sugestões de conteúdo para nós. Então, é parecido com esse tipo de material, né? Então, ele vai moldando o conteúdo de acordo com os interesses ou a aprendizagem que o aluno for direcionando.
e o virtual enriquecido, né, que é um modelo virtual, que é uma alternativa às escolas online em tempo integral, que permite que os estudantes concluam a maioria dos cursos online em casa ou fora da escola, mas frequentando as escolas para sessões obrigatórias de aprendizagem presenciais com o professor. Então, é um outro tipo de modalidade do tipo híbrida, né? É um contexto, digamos assim, aplicável em outras instituições de outros países, e aqui no Brasil a gente ainda não vê de uma forma tão popular esse processo de ensino híbrido, conforme a gente analisou nessas perspectivas, principalmente neste contexto dos modelos disruptivos, que esses mais, digamos assim, complexos de serem implantados, que não é assim do dia para a noite, no instalar de dedos, que você consegue moldar todo o perfil do seu aluno, né, do seu grupo de alunos, de quadro de professores, instituição, equipe tecnológica, para poder adequar, né? Eu posso até compartilhar aqui um episódio que aconteceu na instituição que eu atuo, na qual começou o processo de implantação de metodologias ativas, não é nem híbrido aqui assim, né? E na primeira semana, os alunos fizeram um abaixo-assinado e encaminhou para a direção da instituição, reclamando que o professor não estava dando aula, né? Por quê? Para eles, dar aula é aquela aula expositiva, que o professor vai lá, preparou o slide, vai lá e apresenta, né? E o aluno fica passivamente ali assistindo. E quando o professor trouxe um estudo de caso, né, para eles terem que correr atrás de pesquisar, né, analisar o contexto, propor uma solução, eles falaram, não, esse professor não está trabalhando. A gente que está preparando o material e ele só está aqui para ganhar o salário dele, né? Então, este é um tipo de situação também que é impactante. Então, por isso que esse processo precisa ser realizado de uma forma mais moderada, né? Eu estava até conversando um pouquinho antes da nossa live aqui com o André, o professor André, que esse momento de pandemia não deu para a gente fazer nenhum tipo de preparação. Foi feito assim, tudo a toque de caixa, e os professores estão tendo que se virar para se moldar neste modelo, né? Isso já era previsível que esse processo de aceleramento do ensino híbrido, desse fortalecimento da educação à distância, mesmo que seja por essa característica do remoto, a influência das tecnologias digitais iam acontecer, né? Isso já estava acontecendo, mas de uma forma um pouco mais lenta, e devido à pandemia, esse processo foi, assim, muito mais acelerado. O que não é bom, né? Por um lado, ele pode até ser bom, mas por outro lado, ele pode ser impactante e gerar algum tipo de discrepância, digamos assim, devido a essa falta de democracia no acesso à ordem tecnológica que nós temos no nosso país, né, infelizmente. Então, alguns poderão estar avançando muito e uma ou outra parte da população vai estar um pouquinho abaixo ainda a nível da sua preparação quanto a essa evolução que a gente tem passado no contexto educacional. E aqui a gente entra na segunda parte da nossa live, que é trabalhar especificamente sobre a parte de curadoria educacional, né? Então, o que vem a ser esse processo de curadoria, né? Quando a gente fala de curadoria educacional, é justamente a etapa onde o professor e também o profissional envolvido, que eu vou estar falando também, porque, assim, quando a gente está falando do contexto presencial, o professor, ele faz tudo, né? Quando a gente está no contexto da educação à distância, a gente ainda tem um personagem ali que pode intermediar essa situação, que é o personal do design instrucional, né? Então, o processo de curadoria educacional é justamente esse processo de triagem, né? De avaliação, de organização, de dar uma significação, de cuidar e zelar pela qualidade e pela confiabilidade desses conteúdos, de acordo com as premissas do que está previsto, pela que a instituição prevê, né, pelas DCNs, pelo projeto pedagógico, né, ou para as instituições, seja elas, por exemplo, de nível básico, né, agora tem aí as novas diretrizes, né. Então,
tudo isso deve ser levado em consideração. Às vezes parece ser um trabalho fácil, mas não é, né? Porque além de você ter aquele trabalho como professor administrativo, que é gerenciar conteúdo, lançamentos de presença, de nota, né? Você tem que preparar a sua aula com base no que a ementa exige e também por trás de todos esses contextos que a própria legislação, toda a documentação exige, né? Então, acaba sendo um processo bem sobrecarregado. E esse processo de curadoria, ele tem que passar por determinadas etapas, como a delimitação do tema, pesquisa dos materiais relacionados, a seleção... Oi? O slide não está passando, não. Ah, tá. Eu vou colocar ele daqui a pouquinho aqui. A pesquisa de materiais relacionados, a seleção dos materiais que sejam adequados de acordo com a característica do que você estabeleceu, a elaboração de um plano de aula compatível, né, com os materiais, o perfil da turma. Às vezes você prepara um material para uma determinada turma, que você já ministrou aquela disciplina, por exemplo, na hora que você chega naquela turma nova, o perfil é totalmente diferente, então você precisa preparar estratégias diferentes. A disponibilização dessas adaptações também do conteúdo e também de um direcionamento dessa aula de acordo com o público, né, principalmente com a visão do seu engajamento, da sua avaliação adequada, né? Essas são características primordiais. E aí a gente pode separar essa característica da seguinte forma: nós temos o projeto do curso, o professor conteudista, né? Então, a gente analisa sobre essas duas características. Voltou o slide? Sim, perfeito. Ok. Então, conforme eu falei para vocês, nós temos esse profissional que atua principalmente no contexto da elaboração de conteúdos para educação à distância. Mas hoje ele está tão requisitado que ele está trabalhando em tudo praticamente, desde a educação corporativa, o ensino híbrido, o próprio remoto emergencial e até o presencial também, né? Então, o design instrucional é um profissional que projeta e coordena o processo de desenvolvimento de um projeto de ensino. Ele tem uma perspectiva de trabalho em equipe, por quê? Ele tem, alguns autores falam até que ele é considerado um engenheiro educacional, né? Então, às vezes, ele tem um preparo, um nível de profissionalismo, de conhecimento para poder organizar aquele curso, mas ele não é um profissional da área, né? Por exemplo, da área de medicina, na área da administração, né, na área de química. Ele não é um profissional dessa área, mas ele tem essa bagagem, esse conhecimento, essa formação para moldar esse projeto educacional. E aí, então, ele, junto com a sua equipe, ele vai correlacionando esse processo educacional junto com o processo de comunicação, a criatividade, a gestão de tecnologias, produções de multimídia, e também se torna um profissional dos bastidores. Quando um design instrucional dentro de um curso ele não é lembrado, é o melhor momento para ele, porque ele vai ficar nos bastidores. É quando você percebe que a relação está construindo de uma forma muito eficiente entre o aluno e o professor, né? Em alguns casos, né, no contexto da educação à distância, você tem a personagem do tutor ali ainda para intermediar, né? Então, qual que é o papel de um design instrucional? Uma das abordagens mais adotadas, né, para o contexto do design instrucional é o modelo AD, né, que é uma prévia, né, um acrônimo para análise, design, desenvolvimento e implementação, né, e no contexto da avaliação, porque o E está em inglês, né. Então, ele segue esse princípio. O processo de análise, o que que é? Ele vai analisar qual que é o público. Então, para quem é da área de TI, né, sabe muito bem que o analista de sistema é um papel fundamental para o desenvolvimento de um software. Então, ali é onde que ele vai coletar os requisitos. Ele vai entender qual que é o escopo do curso, qual que é a necessidade educacional, qual que é o nível de instrução, qual que é o público-alvo, a faixa de idade, sexo, a questão de material multimídia,
pode ser utilizado, né, qual deles, quais os tipos, determinada região geográfica a qual se destina esse curso tem infraestrutura para poder atender, né? Quando ele analisa sobre o aspecto do design, né, é justamente pensar nesse modelo da arquitetura do curso, pensando em que estratégia ele pode adotar, né, que tipo de software pode ser utilizado, ferramentas, e aí entra também não só a parte do design visual, mas o nível de ferramentas, né, para poder moldar todo este conteúdo. Então, ali existe diversas técnicas que podem ser adotadas, desde o parâmetro da carga horária do curso, para ele poder equilibrar o tipo de conteúdo que está sendo elaborado para encaixar dentro desse contexto, dessa carga horária, né, e o tipo de material. Se for vídeo, se for animações, simulações. Além disso, ele também precisa pensar sobre o público-alvo, né? Esse público-alvo tem uma experiência já nesse assunto? Se for, eu posso colocar um pouquinho mais de conteúdo, porque ele vai conseguir fazer a leitura um pouco mais rápida. Se for algo novo, então o processo de leitura vai ser um pouquinho mais lento. Então, tudo isso o design instrucional ele pensa, né, na hora de projetar a realização desse curso. A próxima etapa é o desenvolvimento. Aqui entra os profissionais, tanto da área de específica, né, na onde que vai elaborar o livro-texto, por exemplo, o material específico daquele conteúdo, e os profissionais da área de desenvolvimento tecnológico, que vai produzir animações, vídeos, a própria diagramação do material, né? Então, aí entra a fase de implementação, que seria a execução do curso, e desde o início da implementação, o processo de avaliação, porque aí ele acaba se tornando um processo retroativo, ou seja, terminou a avaliação, você já tem parâmetros, o que deu certo, o que não deu, para poder já melhorar na próxima abordagem, no próximo curso, numa reoferta daquele curso efetivamente. Então, digamos que isso daqui, implicitamente, o professor faz sozinho, né? É autodidata nisso daqui tudo. Mas, em outros contextos educacionais, você tem um profissional específico para pensar nisso, né? E aí nós entramos no papel do professor conteudista. É aquele encarregado de elaborar os recursos educacionais de acordo com a demanda alinhada ao contexto geográfico, social, cultural e o público que é solicitado pela instituição e principalmente condizente com a modalidade, seja ela à distância, presencial, híbrida, né? O que é exigido deste professor? Um domínio do conteúdo e um conhecimento aprofundado do projeto pedagógico adotado pelo curso e pela instituição. E qual que é o tipo de material que ele pode produzir? Às vezes ele não tem o conhecimento para produzir um jogo, mas ele vai dar todo o know-how dele, né, de supervisão, de conteúdo, de roteiro, para o profissional que vai produzir o jogo, né? Então ele não chega a ser um conteudista para produzir o jogo, mas todo o conteúdo ali, o roteiro por trás daquele jogo foi feito por ele, né? Então, desde livros, os livros digitais, fascículos, né, conforme é utilizados algumas terminologias, objetos de aprendizagem, imagens. Hoje tem uma técnica chamada de microlearning, né, que é feita através de esquemas que você faz pequenas instruções educacionais, bem interessante também, né? Os vídeos, simuladores, os próprios softwares específicos para determinado conteúdo, jogos e determinadas atividades. Então, o professor conteudista acaba auxiliando nisso daí. Novamente, além daquele papel que o professor hoje atua, né, de design instrucional, ele também é conteudista, porque ele também precisa preparar a aula dele. Ele precisa preparar, às vezes, uma apostila, ele precisa elaborar um projeto, né, para a escola, e esse projeto precisa envolver a comunidade. Então, ali também é um processo que o professor elabora o seu conteúdo. E, pensando nessa característica dessas duas relações, eu trago um assunto também de muita relevância, que é chamado de recursos educacionais abertos. O que vem a ser esses recursos educacionais abertos? São materiais de ensino, aprendizado e pesquisa,
de qualquer suporte ou mídia que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira aberta, permitindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. É o uso de formatos técnicos abertos, que facilita o acesso, reuso, potencial desses recursos publicados digitalmente, e pode incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos, vídeos, testes, software, qualquer outra ferramenta material técnica que possa apoiar o acesso ao conhecimento. Então, imagina uma situação que hoje, devido à influência que a gente está trabalhando fortemente com a internet e essa rede de comunicação, se a gente pudesse interagir com diversos conteúdos, não só do nosso país, em língua portuguesa, mas de outros idiomas, de outros países, de forma gratuita, né, que eu pudesse utilizar um material produzido por um professor lá da Angola, né, que também utiliza a língua portuguesa, ou de Portugal, e sem ter nenhum tipo de preocupação em infringir direitos autorais, né? Hoje, a gente sabe que nem tudo que está na internet a gente pode utilizar, né? Principalmente se eu for utilizar para produzir um vídeo, para disponibilizar no YouTube, uma videoaula, se eu quero vender aquele material posteriormente também, eu vou produzir um livro impresso, então tem todo este tipo de dificuldade. E os recursos educacionais abertos é uma iniciativa a nível mundial, aqui tem até essa citação aqui da Unesco, que foi realizada em 2011, na qual ela tenta democratizar esse processo e gerenciar de uma maneira mais organizada tudo isso, né? E o que eu posso fazer com esses recursos educacionais? Eu posso reusar, ou seja, eu tenho a liberdade de usar o original em distintos contextos. Eu posso revisar, liberdade de adaptar e melhorar esses recursos educacionais para que se adequem às minhas necessidades, ao contexto da minha região, da minha sala de aula, dos meus alunos. Eu posso recombinar, que é combinar e fazer misturas e colagens de um recurso educacional com o outro, é a prática que a gente chama de remix. Eu posso redistribuir, que é a liberdade de compartilhar o recurso educacional original e a versão criada, e também reter, que é a liberdade de fazer uma cópia e guardar esse recurso como qualquer dispositivo pessoal. Então, a vantagem disso é, como existe já bem definido quais são os seus tipos de licença, eu já tenho ali o parâmetro do que eu posso fazer com aquele material. Se eu posso ganhar dinheiro com ele, se eu não posso, se eu posso modificar, se eu posso acrescentar e disponibilizar também no mesmo local. Então, é bem dinâmico a utilização desses recursos educacionais abertos. E quais são os benefícios da sua utilização? Facilidade de acesso de todas as pessoas ao conhecimento, né? Conforme eu falei, a proposta de democratização desses recursos, e, ao mesmo tempo, você vai facilitar a vida do professor, que às vezes ele consegue ter ali um material na qual ele precisa aplicar junto com seus alunos de uma forma mais dinâmica, sem ter todo o trabalho de elaborar do zero. Ele simplesmente vai fazer uma adequação, e isso vai facilitar o seu trabalho. Promove a liberdade e a criatividade de produção. Então, eu tenho a possibilidade de criar o meu recurso educacional aberto e disponibilizar ele na internet para qualquer outro professor, para qualquer outra pessoa, assim como também as produções dos meus alunos, porque os alunos também produzem muitas coisas, coisas fenomenais, que podem também virar recursos educacionais abertos, né? Incentivar práticas de colaboração, de participação, compartilhamento desses conteúdos, integrar essa tecnologia na sala de aula de maneira produtiva, planejada, e promover a proposta de autoria, tanto entre professores e alunos. Hoje está muito popular a questão de autoria apenas de artigos científicos, né, de trabalhos de produções para eventos, mas recursos educacionais abertos também pode ser utilizado como um material de ordem a ser promovido e utilizar como uma proposta de colaboração. E reconhecer os educadores e os estudantes como autores. Além disso, a proposta de utilização de recursos educacionais abertos, ela favorece a popularização de uma forma muito mais barata dos recursos educacionais. Os Estados Unidos já estão utilizando recursos educacionais abertos para a produção de livros
científicos. E isso tem barateado quase 50% o valor dos livros na qual eles estão vendendo, né? Por quê? Porque eles estão utilizando materiais nesses livros, como fotos, imagens, esquemas, ilustrações, com direitos autorais abertos, que as pessoas produziram e disponibilizaram gratuitamente, né? Então, além desses benefícios, melhorar o conhecimento que já existe, que permite que sejam apropriados e adaptados às realidades locais, permitir que o material didático e outros recursos pedagógicos e educacionais sejam aprimorados e compartilhados universalmente, tanto local, nacional e global, né, para apoiar a aprendizagem. E compartilhar os recursos de aprendizagem em diferentes instituições, acadêmicos e comunidades de prática, tá? E também encorajar o desenvolvimento, a aceitação, a adaptação dessas ferramentas, desses padrões técnicos que têm o potencial de aumentar a produtividade local e por toda a sociedade. E uma maneira também de melhor garantir o uso de investimento público, né? Existe hoje uma normativa da CAPES, na qual todos os professores que atuam no programa UAB, né, que produzem material, o programa UAB é a Universidade Aberta do Brasil, né, que trabalha com a formação a nível de graduação e pós-graduação na modalidade à distância. Então, os professores que são conteudistas da UAB, eles recebem a bolsa, mas todo o material produzido por eles são recursos educacionais abertos, tá? É uma maneira até de reverter esse investimento que é feito no contexto educacional de volta à comunidade da sociedade. Onde que eu posso encontrar recursos educacionais abertos? Em qualquer página, praticamente, de repositório de conteúdo da internet, nós temos recursos educacionais abertos, né, como o Google Imagens, Flickr, o Script, SoundCloud, Wikimedia, Vimeo, o próprio YouTube também tem, o Mixter, né, são diversos locais que a gente tem a possibilidade de encontrar esses recursos educacionais e também repositórios específicos. Aqui eu tenho um print, né, de como fazer a pesquisa por licença de material no Google, né? Então, eu tenho aqui as ferramentas, eu tenho aqui o botão pesquisa avançada, e aí eu posso filtrar aqui sobre direitos de utilização. Aí eu seleciono aqui, ó, livre de utilizar ou partilhar. Então, eu sei que esse material que exibi no relatório aqui do resultado da pesquisa, eu não vou ter nenhum tipo de dor de cabeça quanto a enfrentar processos possíveis de direitos autorais que eu estou apresentando, né? Aí nós temos outras iniciativas, como é a proposta da Iniciativa de Educação Aberta, né, uma das 25 organizações mundiais especializadas que integra uma nova coalizão da Unesco para recursos educacionais abertos e educação aberta. Nós temos a Cátedra Unesco de Educação à Distância da Universidade de Brasília, que busca divulgar esses trabalhos relacionados à educação aberta. Isso foi iniciado em 2014 pela Unicamp, e aí, desde 2018, a Cátedra Unesco passou para a UNB, né, Universidade de Brasília. Temos a Organização de Sociedade Civil, que também é referência mundial em desenvolvimento de ações de projetos de educação aberta na cultura digital, que é o Educa Digital. Temos o repositório Relia, né, de recursos educacionais abertos, também disponível desde 2011, e temos a iniciativa de embaixadores em recursos educacionais abertos da CAPES, na qual eu pertenço e represento a UNEMAT como embaixador, né? Inclusive, eu sou o embaixador de recursos educacionais abertos da CAPES para a UNEMAT, e o embaixador no Brasil de recursos educacionais abertos, o professor Theo Amiel, da UNB, ele vai fazer uma palestra no formato de live também, está até sendo divulgado pelo site da UNEMAT, se não me engano é dia 9 de outubro, né? É bom a gente dar só uma conferida aqui. Eu deixei aberto, dia 9 de outubro às 14 horas, né? Ele vai falar sobre recursos educacionais abertos, compartilhamento e possibilidades para o ensino remoto emergencial, né? É uma live que está vinculada
a Semana Pedagógica Integrada do PLSE 2020/4, da Unemat. Então, o professor Theo Amiel vai fazer essa fala, ele que é o nosso mentor nessa área dos recursos educacionais abertos, e conforme eu coloquei, é uma excelente alternativa se boa parte da população, principalmente dos professores que atuam na educação, pudessem agregar para facilitar a própria vida de cada um, né? Nesse processo de curadoria, nesse processo de ser professor conteudista, de ser um design instrucional, que não é uma atividade fácil e que, de certa forma, sobrecarrega as atividades que o professor já tem que desempenhar, tá bom? Então, aqui eu encerro a minha fala e abro para o André, se tiver alguma pergunta, algum tipo de questionamento que foi colocado aí. Parabéns, Lincoln. Obrigado aí pela fala, foi maravilhosa. Muitas novidades aí, muitos pontos que às vezes a gente vai passando, lendo rápido e não se atenta à importância de dominar, né? Adorei ali a busca, eu não utilizava, né? E sempre tive essa dúvida de como buscar, porque buscar só nos portais oficiais fica muito complicado, né? O próprio domínio público, às vezes a gente busca algumas coisas e nem sempre retorna o que a gente espera. O Google é mais eficiente, então ali eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Tem algumas perguntas aqui no grupo, no chat, que eu vou ler. A primeira aqui, só aqui, é da Mara Soares. A modalidade EAD tem a mesma qualidade do ensino presencial? É uma pergunta bem complicada de responder, porque é a mesma coisa de eu falar, a instituição, o ensino presencial tem qualidade? Vai depender de diversos fatores, né? Tanto do quadro de professores, da instituição, do aluno. A mesma coisa reflete na educação à distância. Vai depender da instituição, vai depender do aluno, vai depender do material que é utilizado, da abordagem pedagógica que é feita, né? E uma maneira da gente pensar de forma generalista... O próprio perfil do aluno. Justamente, né? Uma maneira da gente pensar de forma generalista nesse contexto, para responder a pergunta, a gente faz o seguinte: compara a pontuação do ENAD de uma instituição, das instituições de cursos presenciais e de cursos à distância. Você pode perceber que a diferença não é tão grande. Em alguns casos, a distância está até superior ao do presencial, né? Há casos, eu não vou falar quais e tal, mas a pontuação, digamos assim, para determinados cursos à distância estão maiores. Então, a gente não pode generalizar que o presencial é melhor, ou a distância é melhor, mas tudo vai depender de diversas características, diversos fatores. Ok? Não sei se falhou, Lincoln. Você já respondeu essa daqui, foi isso? Do preconceito? Sim, já respondi. Perfeito. Professor Lincoln, como você vê o cenário do futuro de utilização do ensino híbrido no novo normal, pós-pandemia, nas universidades públicas? Olha, eu acho assim que voltar ao modelo que a gente era anteriormente vai ser muito difícil, né? Eu acho que é até impossível a gente voltar ao que era antes. E, conforme eu tinha falado durante a palestra, esse processo da pandemia fez um aceleramento dessa necessidade de mudança da nossa influência quanto à questão da tecnologia, né? E eu acho, assim, a perspectiva que eu tenho, assim, uma opinião pessoal mesmo, né, é que o contexto do ensino híbrido ele vai ser mais fortalecido, né? Vai ter uma maior flexibilidade nesse processo de formação, onde os alunos estão mais engajados tecnologicamente e numa perspectiva de aprendizagem mais ubíqua, né? Ou seja,
Ele não vai ter um ambiente somente para poder aprender, que é a sala de aula ou a casa dele. Ele vai ter um dispositivo conectado à internet que ele vai poder aprender e estudar conectado à internet, independente de onde ele esteja, né? E fortemente influenciado pelas metodologias ativas, porque eu vejo que a evolução tende para que os alunos sejam mais protagonistas do seu processo formativo, né? Que seja mais voltada para a área de pesquisa, para a área da prática, para os problemas, resolução de problemas, de projetos, né? O ambiente escolar também vai precisar ser preparado para este novo contexto, né, que o pessoal fala de novo normal, né, além das características sanitárias que precisam ser adaptadas, mas também pensar nesse processo rotativo de híbrido, né, e também o professor, né, o professor, ele também já vinha sentindo essa necessidade de se aperfeiçoar, de se adaptar a esse novo modelo, e agora mais do que nunca, tendo que fazer isso de uma forma muito mais acelerada. E o professor, além de estar conectado com as tecnologias digitais, eu vejo ele mais como um mentor do que efetivamente como um professor para ensinar. Ele vai criar possibilidades, né? Ele tem que deixar a autonomia por parte do aluno, né, para fazer esse processo de formação partir do protagonismo do aluno. E vejo também que, não por agora, mas daqui a algum tempo, que o nosso processo de formação seja mais transdisciplinar, ou seja, que a gente consiga seguir alguns modelos que hoje já é realidade, por exemplo, lá na Finlândia, da proposta de você ter 3, 4 professores na mesma aula, cada um trabalhando em cima da sua vertente, do seu conteúdo, mas com uma temática em comum, né? Então, é uma das possibilidades que eu vejo que pode vir a acontecer futuramente também. Mais uma pergunta aqui do Ivo Prolo, nosso coordenador. Como eu identifico uma imagem, vídeo ou áudio no REA encontrada no Google ou YouTube? Isso, no caso, se a gente está fazendo a pesquisa ali pelo próprio, pelo Google, né, e configurar para exibir aquela opção de aberto, ali já é uma forma de identificar, porque ele vai filtrar esse recurso, né? Outra maneira é a gente analisar sobre o tipo de licença. Todo recurso educacional aberto, ele está baseado na licença Creative Commons, né, que é aquela que tem os 2 C, né? Então, geralmente, quando você acessa esse conteúdo, ela já vem logo de capa, né, do slide, do livro, vem ali aquele termo de identificação, ou no próprio repositório que ela está disponível, você consegue também fazer essa identificação. Na dúvida, a recomendação que a gente tem é de tentar estabelecer um contato com o proprietário daquele conteúdo, né? Jamais usar na dúvida, porque senão isso pode ter um problema muito sério. Inclusive, nós estamos trabalhando agora recentemente, né, no programa UAB existe um projeto chamado PNAP, Programa Nacional de Administradores Públicos, onde vincula os cursos de pós-graduação em gestão pública municipal e gestão em saúde, e o de bacharelado em administração pública. Todo o material produzido de livro-texto para cada uma das disciplinas desses 4 cursos estão sendo remodelados e feitos, todos eles, em recursos educacionais abertos. Então, os embaixadores foram convocados para auxiliar os produtores, os professores conteudistas deste material, para pesquisar sobre essas imagens, sobre esses gráficos, mapas que eles quiserem colocar e fazer tudo de uma maneira adequada, né? Mais uma pergunta aqui do Valci Rogério. Professor Lincoln, em relação à plataforma de acesso livre para ensino híbrido, quais as possibilidades que oferecem mais recursos? Já utilizei o Google Sala de Aula na educação básica para ensino híbrido, sala invertida. Essa questão de ferramenta,
ela é uma coisa assim muito vinculada tanto ao lado pessoal, mas principalmente ao institucional, né? Isso vai de acordo com a instituição, o que ela adota, o que ela prefere, o que ela tem um acordo comercial, porque hoje também se estabelece muito através disso, né? Até pouco tempo a gente estava sendo pego de surpresa falando que as reuniões do Google Meet não poderiam ser mais gravadas porque terminou a liberação por parte do Google. Aí depois ele prorrogou um pouco mais, agora até março, né, de 2021. Então a gente fica muito amarrado a essa característica por conta das instituições, a gente depende delas, né? Mas se for analisar sobre o aspecto de software livre, de código aberto, nós temos diversas ferramentas que possibilitam fazer isso de forma gratuita, com conhecimento técnico não muito avançado, né? Ou se você precisar, tem quem dá esse suporte de uma maneira mais barata, justamente porque o software é livre, né? E tem diversos tutoriais, materiais complementares na internet, e para poder fazer uso. As ferramentas do Google e da Microsoft têm ganhado um espaço enorme devido à facilidade de manuseio delas, né? É muito simples aprender a utilizar recursos produzidos por essas duas empresas, como é o caso do Microsoft Teams, o Google Meet, o Google Classroom, né, a sala de aula. Agora, quando a gente parte para um ambiente virtual, que foi produzido com diversos recursos, funcionalidades, o processo de desenvolvimento dele é um pouco mais complexo, como é o caso do ambiente virtual Moodle, então o processo para você se adaptar a ele é muito maior, né? Diferentemente desse modelo remoto, que o professor está tendo que aprender do dia para a noite para poder disponibilizar o conteúdo e ensinar o seu aluno, tanto o conteúdo quanto a usar a ferramenta. Então, eu vejo que possibilidades nós temos diversas. E aí, os ambientes virtuais é uma boa alternativa. Hoje nós temos o próprio Moodle, que é uma ferramenta fantástica, que nós fazemos uso na Unemat há um bom tempo, né? Eu, por exemplo, trabalho no setor de ensino à distância da Unemat há 10 anos, e desse período todo utilizando a plataforma Moodle. Hoje nós temos também o próprio CIGA com o ambiente virtual integrado, né, que é o sistema acadêmico da Unemat, que está sendo utilizado para esse modelo remoto. Então, são diversas ferramentas. Cabe a gente analisar qual que é o mais adequado para o nosso contexto, para a nossa realidade, o nível de conhecimento tanto do professor, do aluno, e o que a instituição prefere adotar. Perfeito. Eu tenho uma pergunta também aqui. Na verdade, é uma reflexão que já venho fazendo há algum tempo, e também durante os NDEs da vida, né, Núcleo Docente Estruturante dos cursos que eu participo, surgem muitas dúvidas com relação a essa porcentagem de carga horária EAD que pode ser utilizada no ensino presencial. E muitas das vezes a gente pensa em colocar na matriz do curso, e aí eu participo em vários NDEs, de vários cursos diferentes. E em um determinado NDE surgiu a seguinte indagação: qual a necessidade de se colocar engessado uma carga horária para uma disciplina, dizendo que ela tem 15 horas EAD, uma vez que eu tenho que aprovar todo início de semestre um plano de ensino para o professor? Porque senão, somente naquele momento de plano de ensino, não dizer, esse semestre eu ofertarei 10 horas à distância. Eu achei muito legal, muito rico a colocação, porque eu participei em 2010, lá atrás, na UFMG do evento, e um rapaz lá, que eu não recordo o nome, levantou a fala, até o José Armando Valente, que era um dos palestrantes, era uma mesa com 3. E ele levantou uma fala, ele era da UFRJ, mas eu não lembro o nome. E ele falou o seguinte: a gente tem que parar com esse negócio de educação à distância e ensino presencial. Não com essas palavras, mas em síntese ele quis dizer isso. A educação do professor que tem que sentir qual a metodologia mais adequada para determinado momento e implantar ali. Lógico, ele foi além, ele extrapolou um pouco, mas partindo dessa premissa, né, desse pensamento. Não seria possível a gente fazer isso no ensino presencial aqui no nosso caso, nos cursos da Unemat, de possibilitar ao professor, em um determinado semestre, ofertar uma carga horária à distância, ou no outro não? Não seria mais rico pedagogicamente? Eu penso que nós ainda estamos muito presos ao currículo, que eu vi que vários
das possibilidades que você demonstrou ali tocavam no ponto currículo, né? Então, o currículo está diretamente ligado a isso, mas a gente não precisa ter ele tão engessado. Eu não sei se tem alguma base legal, se nas suas andanças aí, nos cursos que você fez, se você viu algo que partisse um pouco para esse lado, dessa liberdade. Bom, vou falar um pouquinho da minha experiência. Essa discussão da utilização de ambientes virtuais de aprendizagem no presencial não é novidade, tá? Eu entrei na Unemat, ou a Unemat entrou na minha vida, né, digamos assim, em 2005, no segundo semestre de 2005, quando eu passei no vestibular, no curso de computação, aqui no campus de Cáceres. Aí, finalizando o primeiro semestre, já iniciando o segundo, comecei um projeto, bolsista num projeto de pesquisa, que visava justamente a implantação desses ambientes virtuais de aprendizagem no ambiente, no contexto presencial. Na época, a gente utilizava um outro ambiente que foi produzido pela Unicamp, chamado Teleduc. E aí, ali começou esse processo de discussão sobre o processo de ensino híbrido, né? Mas não no contexto de que ia ter uma parte de carga horária à distância ainda, né? Isso porque a legislação, conforme eu mostrei no slide, está aprovada desde 2004. Essa discussão que eu estou falando para vocês foi em 2006 que começou, né? E aí, então, esse processo, a gente foi trabalhando como bolsista, divulgando as vantagens do ambiente virtual para utilizar como repositório, para utilizar como uma ferramenta de interação também no mundo virtual para os alunos. Tá certo que não era tão popular assim ainda a utilização da internet, né? Não tinham tanto acesso assim, mas já era uma possibilidade. Nós tínhamos laboratórios na universidade disponível para os alunos. Então, esse processo deu uma, digamos assim, congelada. E aí, agora, com esse momento de pandemia, o negócio deu esse start, essa acelerada muito abrupta. Então, eu vejo que, conforme essa perspectiva de tendência, não tem como a gente voltar atrás, né? Os professores que são relutantes com o presencial, com a distância, eles estão vendo que existem as suas possibilidades, que existem os seus benefícios de um e de outro. E, pelo ponto de vista da legislação, também devido à questão da pandemia, hoje está tudo liberado até o final do ano, né? Quem quiser fazer tudo remoto até dezembro está liberado. Agora, se a gente for analisar num contexto do modelo, digamos assim, considerado normal, eu acho que precisa partir fortemente de uma discussão dentro do curso, do próprio NDE, né, e também da própria instituição para regulamentar isso, né, da pró-reitoria, para que ela possa criar possibilidades. Às vezes os professores têm a iniciativa, o departamento, junto com o NDE, tem essa vontade, mas não sabe como, porque não existe uma regulamentação dentro da própria instituição. Então, existe a possibilidade, sim, a legislação federal permite, mas também precisa ter esse acompanhamento, esse processo dentro da instituição. Eu acredito que trabalhar neste modelo totalmente à distância para uma disciplina, num curso presencial, não seja o ideal, né? Mas que você pudesse mesclar uma parte dessa carga horária, poderia ser mais interessante, né? Nem que se você tivesse o inverso, né, de ao invés de ter um crédito à distância, você pudesse ter um crédito presencial, né, para poder fazer pelo menos a avaliação presencial daquele aluno, né? Então, eu acho que seria um processo de ensino híbrido, seria menos impactante do que você ficar nessa disputa entre presencial e a distância. Lincoln, são N as parabenizações aqui, né? O pessoal adorou, excelente, muito bom, ótimo, muito grato. Então, muito obrigado pela sua palestra, pela sua fala, pelo seu webinar. Foi muito enriquecedor para nós. Um último comentário aqui do Suademir, né? Suademir.
o currículo deveria ser mais flexível. Ouvir a comunidade foi importante para essa flexibilização. Então, eu acho que isso é algo que a gente vai caminhar, né? Eu acho que caminhar para uma mudança, acho que não tão abrupta, mas já eu acho que acelerou muito, porque eu acho que, na verdade, estamos correndo atrás do prejuízo da educação, né, no sentido das tecnologias, mas eu acho que o mundo educacional avança a partir desse momento, né? Infelizmente, nem todos têm condições de correr atrás desse prejuízo. Alguns estão ficando no prejuízo, né? Sim. Infelizmente mesmo, porque a melhor iniciativa seria se a gente pudesse conseguir avançar de forma democrática entre todos, né, da educação, seja ela pública, privada, fundamental, média ou até o superior, né? E aí, Link, eu acho que como a gente está entrando falando um pouco dessa área de educação, eu digo que você já a gente reconhecer também o papel dos professores que estão lutando, né, para dominar essas tecnologias, porque nem todos tinham essa experiência, e ao menos no campus que eu atuo aqui, muitos, apesar da dificuldade, eles estão enfrentando, né, buscando ajuda e correndo atrás. Então, é, é, é realmente uma classe digna, né? Não por ser professor, mas por ver o empenho. Eu não vi em momento nenhum deles reclamando de estar fazendo isso. Eles sabem da necessidade, então estão indo atrás, entre aspas, né? Estão correndo aí atrás de dominar essas técnicas. Se alguém desejar falar alguma coisa, abrir o microfone também, fica à vontade, pessoal. Eu vou parar a gravação agora aqui.